Olá, então, dando continuidade aqui ao nosso conteúdo, direito administrativo, hoje nós vamos falar sobre responsabilidade civil do Estado, tá? Antes de falar propriamente sobre o tema, eu só queria dizer para vocês que a responsabilidade, ela é uma temática um tanto quanto genérica, né, que a gente pode falar de vários tipos de responsabilidade, eu coloquei aí no material, só para que vocês tenham noção, civil, penal, administrativa, política, responsabilidade religiosa, tá bom? Mas o objeto aqui do nosso estudo é responsabilidade civil, né? O objetivo da responsabilidade civil é uma indenização. O objetivo da responsabilização penal é uma aplicação de uma pena, né? A pena, inclusive, nós temos uma pena de multa, ou seja, é uma, como se fosse uma espécie de indenização para o Estado, né? Mas o termo correto não é indenização, porque é uma multa. E no direito penal, quando a gente pensa em pena, a gente pensa sempre na restrição ou privação de liberdade, né? Mas nós temos penas de perda de bens, de prestação social alternativa, de suspensão de direitos políticos, suspensão de direito de dirigir. Nós temos várias penas no direito penal, tá bom? Não é só a privação de liberdade. Do ponto de vista administrativo, nós temos as penas que envolvem o processo administrativo disciplinar, né, advertência, suspensão, cassação de aposentadoria, entre outras. E nós também temos penas decorrentes, por exemplo, do poder disciplinar. Lembra que eu falei para vocês que o poder disciplinar na última aula, ele se aplica não só ao servidor público que pratica infrações funcionais, mas também ao particular que tem um vínculo funcional com a administração pública, um contrato, por exemplo. Então, se eu descumpro um contrato administrativo, eu estou sujeito a uma multa, a uma declaração de inidoneidade de licitar, a rescisão do contrato administrativo, tudo isso pode acontecer, tá? E são penas administrativas, ok? Temos também, do ponto de vista político, penas no processo de impeachment, perda do cargo, né, a destituição, a inelegibilidade, dentre outras. E no direito religioso, se você quiser falar de direito religioso, né, cada religião tem a sua tipo de responsabilidade. Então, se eu faço um aborto e eu sou católico, eu posso ser excomungado, dentre outras questões que fazem parte de cada religião, tá? Mas, repetindo, nós vamos falar aqui de responsabilidade civil, né, de indenização, quando o autor do fato for um Estado ou seu agente, ok? Coloquei para vocês uma observação, é que nós temos uma independência das instâncias. O que é que isso significa, meus colegas? Independência das instâncias significa que a responsabilidade civil, ela independe da criminal, ela independe da administrativa, são processos judiciais ou administrativos, vai depender da instância que ele vai tramitar, diferenciados, autônomos. Então, por exemplo, o professor Felipe Braga, ele, a partir de uma pergunta da Vitória, ele começa a denegrir a imagem dela, tá certo? Aqui na aula, esse meu tipo de ato, a depender do tipo de ofensa que eu cometa contra ela, pode ensejar a responsabilidade administrativa, eu vou estar sujeito a uma sindicância, um processo disciplinar, tá bom? Pode ensejar uma responsabilidade civil, ok? A Vitória vai processar a Universidade Federal de Ceará por uma ação de danos morais e pode também ensejar a responsabilidade penal. Eu posso ter cometido uma calúnia, uma injúria, se eu disser que a Vitória cometeu, ela roubou o meu telefone celular. Já pensou eu falo um negócio desse? Ó, eu queria chamar todo mundo e informar que na última aula a aluna tal furtou meu telefone celular, é um absurdo, eu vi e tal e tal. Enfim, aí as câmeras mostram que, na verdade, ela nem foi para a aula nesse dia. Então, vai ter aí responsabilidade civil, penal e administrativa. A responsabilidade administrativa vai tramitar
lá na Comissão de Processo Disciplinar da Universidade Federal. O processo de responsabilidade civil vai tramitar na Justiça Federal, uma ação contra a UFC. E a ação penal, tá certo? Uma ação de calúnia, ela vai tramitar na Justiça Estadual. Eu vou responder por calúnia numa vara criminal comum. Então, entender que são processos autônomos que tramitam em varas diferentes, em instâncias diferentes. Um é administrativo, que é um processo disciplinar, e os outros dois são judiciais. Há uma independência. Eu posso ser absolvido no processo disciplinar, ser condenado no criminal, absolvido no civil, cada juiz tem autonomia, ok? Coloquei a única observação que tem impacto de uma instância sobre a outra. Se eu for absolvido criminalmente, provando a inexistência de fato ou a negativa de autoria, por exemplo, eu provo que quem falou que a Vitória supostamente teria pego o meu celular não foi o Felipe Braga, tá? Foi o Antônio Marcos, tá bom? Então ela entra com a ação dizendo que no dia tal estava dando aula e eu provo que nesse dia eu não estava dando aula, quem estava me substituindo era o Antônio Marcos, tá bom? E eu provo que eu não sou o autor do fato. Ou então, a inexistência de fato, eu provo que não aconteceu isso, ok? Consigo provar que não aconteceu essa ofensa. E nesse caso, se eu for absolvido criminalmente, pela prova da inexistência do fato ou da negativa de autoria, se os outros processos não tiverem ainda sido concluídos, a sentença penal vai ter efeito lá no processo civil e no processo administrativo. O juiz do processo civil vai ter que extinguir o processo, a comissão do processo disciplinar também vai ter que extinguir o processo. Ok? Entenderam aí a questão da independência das instâncias? Coloquei aqui para vocês também alguns conceitos iniciais. A primeira questão é as espécies de dano, tá bom? Nós temos o dano moral, o dano material e o dano estético, né? O que é o dano material? Vocês podem até complementar aí. Eu vou complementar aqui para vocês. Mas o dano material, eu coloquei para vocês que ele se divide entre essa nota de aula, eu enviei junto com aquele material de todas as notas de aula e todos os links, mas eu posso reencaminhar. Não se preocupem, ok? O dano material, ele se divide entre dano emergente e lucro cessante. O dano emergente, pessoal, é aquele dano, é aquele que você efetivamente perdeu. Se eu venho a colidir com o carro da Cristina, tá certo? E nessa colisão tem que trocar o para-choque, a lanterna, tem que fazer pintura e funilaria. Ou seja, o prejuízo dela foi de R$ 5.000. Isso é o dano emergente que a Cristina teve, ok? É aquilo que ela efetivamente perdeu. Chegou na oficina, pagou R$ 5.000, então eu vou ter que ressarcir ela de R$ 5.000. Lucro cessante é aquilo que você deixou de lucrar. O lucro cessante ele não existe em todo caso. Por exemplo, se eu vier bater na Cristina e a Cristina é Uber, tá? O carro passou 15 dias na oficina. A Cristina ganha como Uber, só pegar o histórico dela, cerca de R$ 5.000 por mês. Se o carro ficou 15 dias sem rodar, a Cristina teve um prejuízo aí, deixou de lucrar R$ 2.500. Se ela ganha R$ 5.000, se ela passou 2 semanas sem receber, então, quando ela for me processar, ela vai me pedir R$ 5.000 de danos materiais a título de dano emergente, que foi o que ela gastou na oficina, e mais R$ 2.500 de lucro cessante, que é aquilo que ela deixou de lucrar. Lembrando, pessoal, que direito é prova, né? Não adianta a Cristina alegar que eu tive um prejuízo de lucro cessante de tanto. O juiz vai querer saber realmente essa prova de modo claro, tá certo? Por exemplo, se a Sandy é dona de um posto de combustível e em razão de uma obra pública
Aquele posto dela que faturava R$ 200 mil por mês passa a faturar apenas R$ 30 mil por mês, quase que não tem acesso de carros. E se isso se prolonga, né, a obra que era uma mera troca de uma fiação, né, foi interditada a via. Então, é um absurdo você interditar uma via por uma mera fiação, a não sei que seja uma fiação muito considerável, né? Mas aí o posto dela ficou 4 meses com a rua interditada, a avenida, e a gente vê que foi, ela vai provar que foi com fotos, vídeos, depoimento de testemunha de um engenheiro, mostrando que isso aí foi um planejamento mal elaborado da obra pública, uma demora desnecessária. E ela vai pedir tanto, aí ela vai pedir sobretudo lucro cessante, o que ela deixou de lucrar, né? Porque dano material, na verdade, não foi, a obra pública não trouxe um dano para ela, tá? O que trouxe uma perda daquilo que ela ia receber. Então isso é lucro cessante, é o dano material a título de lucro cessante, ok? Então entenderam que é dano emergente, aquilo que você realmente efetivamente perdeu, e lucro cessante é aquilo que você deixou de lucrar. Isso necessariamente vai necessitar de uma prova, tá bom? Vocês podem fazer perguntas aí enquanto eu vou explicando. Dano moral, pessoal, o que é dano moral? Na verdade, eu posso colocar aqui inúmeros conceitos de dano moral. É a violação da honra, da imagem, é um abalo psíquico, é enfim, um abalo físico decorrente de um ato. Na verdade, pessoal, dano moral é aquilo que o juiz acha que é dano moral. Esse é o conceito de dano moral. É claro que vocês não colocariam na prova, né? Dano moral é aquilo que o magistrado entende que é dano moral. Mas na prática vai ser isso, tá bom? Por exemplo, digamos que o Emerson compre um pacote para ir para Paris com a namorada dele. Vai pedir ela em casamento, em noivado. Ele compra lá 10 dias para ir para Paris e tal. E o voo, tá certo? Atrasa. Ao invés de sair no dia tal, ele perde 2 dias. Tá bom? Com isso, ele tem uma frustração, logicamente, porque ele tinha combinado de ir num dia tal para o Louvre, no outro dia para Chantilly, enfim, ele tinha a programação dele e ele perdeu 2 dias da programação. Nesse caso, além do dano material, porque ele pagou, sei lá, 20 mil no pacote, então além do prejuízo material, ele deixou de usufruir 2 dias, ele também tem um dano moral, porque teve frustrada a sua expectativa de conhecer esses locais. Tá bom? Quanto é que o juiz vai condenar de dano moral? Vai depender do juiz, pessoal. É aquilo que o juiz entender. Se for um juiz que se sinta, ele vai tentar, o juiz tenta se colocar no lugar, tá bom? Da pessoa. Geralmente, danos morais, eles variam de 5 a 10 mil reais nesse tipo de caso de frustração, de uma viagem, mas depende muito do magistrado. Pode ser 10, pode ser 15. Não existe dano moral de milhões, tá? Isso caiu, não tem isso, tá bom? Tem projetos de lei tentando quantificar o dano moral, tá certo? Mas a gente não tem. Até por o STJ já divulgou notícias, o Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, dano moral por perca de um parente em acidente aéreo, R$ 200 mil, tá bom? Então, assim, não existe indenização milionária por dano moral, ok? Aí eu falei o caso do Emerson, né, que foi para Paris. E se eu falasse o caso do Arthur? O Arthur também ia pedir a namorada dele em noivado, só que ele queria ir para Iguatu. Ele ia de ônibus pela, sei lá, a Nordeste ou pela Guanabara. E aí ele ia passar também 10 dias em Iguatu e o ônibus quebrou. Quando ele chegou lá na rodoviária, ele disse: Não, só vai sair daqui a 2 dias o ônibus e tal. Ele perdeu 2 dias. O pacote dele foi R$ 1.000, tá bom? Qual o valor do dano moral? Vocês acham que o dano moral do Arthur é mais ou menos grave do que o dano moral do Emerson? O Arthur iria para Iguatu, o Emerson iria
para Paris. Existe dano moral mais grave aí? Então, só para vocês verem que, na verdade, ambos sofreram dano moral. O fato, professor, mas ir para Paris, né? Então, assim, isso não interessa. É lógico que um dos aspectos que a jurisprudência tem colocado é que na quantificação do dano moral, às vezes o magistrado ele verifica também a capacidade de quem vai pagar, tá? Então, uma coisa é você processar a Air France, outra coisa é você processar a Nordeste, tá bom? Uma coisa é você processar o rapaz que vende sanduíche na cantina da universidade. Outra coisa é você, porque o sanduíche veio estragado. Outra coisa, tinha um inseto. Outra coisa, e você comeu, né? Só viu quando tava, que é isso, professor, coisa horrível. Só viu quando tava lá a metade do inseto de uma, sei lá, uma barata, um grilo, sei lá o quê. Só verificou quando mordeu e tava lá outro pedaço do inseto. Então, se isso acontecer no McDonald's, se isso acontecer na cantina da universidade, vocês sabem que vocês sabem que a cantina da universidade não vai conseguir pagar. O rapaz lá ganha uma licitação para explorar a cantina, paga um aluguel, ele não tem como pagar uma indenização de R$ 20.000 por danos morais, porque R$ 20.000 não é nem o faturamento dele no mês na cantina. Já o McDonald's, não, R$ 20.000 ele fatura aí em, sei lá, numa manhã, a depender da loja. Ok? Então, no dano moral, a capacidade econômica de quem comete o dano é muito levada em consideração. A capacidade econômica para evitar que a empresa volte a cometer aquele fato. Por exemplo, às vezes o juiz aumenta as condenações de danos morais contra a Oi, contra a Cagés, contra a Enel, porque eles cometem fatos abusivos, tá? E sabem que estão errados e não corrigem. Aí o juiz aumenta para ter um caráter pedagógico a indenização por dano moral, tá bom? Mas temos uma pergunta do Marcos: dano moral tem que estar associado a algum tipo de dano material? Não, tá bom? Eu posso chegar na sala de aula e, como eu falei, eu disse que a Vitória pegou o meu celular, furtou o meu celular, tá? Então, o meu dano com a Vitória é um dano moral, tá certo? Eu não trouxe nenhum tipo de prejuízo material em chamar ela de ladrona ou coisa desse tipo. Foi um dano material, dano moral. Agora, logicamente que se eu chamo a Vitória de ladrona, de ladra, seja lá o quê, e isso é gravado, tá bom? E a Vitória, tá certo? A Vitória, ela trabalha com imagem, ela é blogueira, ela é modelo, ela sei lá o quê, esse tipo de coisa que é bem comum hoje em dia, de profissão. E isso sai, a imagem dela é abalada, ela perde contratos. Aí olha o dano material entrando, tá? A Vitória, ó, em razão dessa publicação que o professor colocou, eu perdi o meu contrato com a Nike, eu perdi o meu contrato com a, sei lá. Enfim, aí isso é dano material, além do dano moral, tá certo? No caso de franquia, quem paga o dano moral é a administração ou a franquia em que houve o ocorrido. Aí, nesse caso, geralmente, por exemplo, da McDonald's, né, você vai processar, você vai pegar o cupom fiscal, tá bom? E vai colocar lá, geralmente você processa a empresa que é o franqueado, né? Então, McDonald's, a loja do centro da cidade de Fortaleza, é JA Comércio e Alimentação. Você vai processar a empresa JA Comércio e Alimentação, tá bom? Não, não. Agora, a gente vai ver, na verdade, não é objeto da nossa disciplina, que eu vou falar de responsabilidade civil do Estado. Mas, por exemplo, quando se trata o Código de Defesa do Consumidor, vocês podem dar uma olhada na Lei 8.078, tá certo? Tenho essa curiosidade, e eles vão ter uns dispositivos que abordam a responsabilidade civil. E no artigo 16, 17 e 18 vão colocar que o fabricante, o produtor, o importador, o comerciante, todos eles estão na escala de produção e eles vão ser responsabilizados. Então, por exemplo, eu comprei um carro
na concessionária Ford, Ford Jaiza, digamos, que é uma concessionária da Ford, que fica ali próximo ao Unifor, Fórum Clóvis Bevilacqua, na Washington Soares, tá certo? E eu estou tendo um problema com o meu veículo, ele é novo, não tem nenhum mês de uso, e ele está estancando, para no meio da, da rua, já foi rebocado 3, 4 vezes, etc. E eles nunca conseguem retificar o problema, tá bom? Nesse caso, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, não estou falando de responsabilidade civil do Estado, é só um parênteses em razão da pergunta da Vitória, é, você vai poder processar a Ford Company, tá certo? A Ford, com sede em, sei lá, onde é a sede da Ford, não sei se é no município de São Paulo, é em São Bernardo, não sei. Enfim, Ford Company com sede em São Bernardo do Campo e tal. Ou você vai processar também a concessionária Jaísa Limitada e tal, ou seja, qualquer um da cadeia produtiva. Se for um carro da Ford importado, é um carro, sei lá, um Ford Edge, tá? Um Ford Ranger, tá bom? Enfim, ele é importado, aí você pode também processar também o importador, a Ford Company e tal, que não é a Ford do Brasil, a Ford, enfim, ela é uma cadeia ampla de responsabilidade, tá bom? Na minha atuação como advogado, eu não colocava várias empresas, eu colocava somente uma, porque se você colocar vários réus no processo, vai atrapalhar a ação, são várias contestações, várias testemunhas, então eu escolho uma, eu sei aquela que pode pagar, e aí, digamos que eu processei a Ford do Brasil, nesse caso. A Ford do Brasil que se entenda com a concessionária Jaísa, se ela depois vê que foi uma falha do mecânico e tal, ok? Então, falei para vocês do dano emergente, do lucro cessante e do dano moral. Agora eu vou explicar o dano estético. O próprio nome está falando, dano estético, tá? Ele é diferente do dano moral, tá bom? Por exemplo, se eu, professor Felipe Braga, levo um tiro na cintura, tá bom? Se eu levar um tiro na cintura, meus amigos, e ficar lá uma cicatriz, tá? Enfim, eu sou professor, né? Eu não sou modelo, tá bom? Então, isso não vai gerar um dano estético. Eu posso até pedir um dano moral, porque em razão do tiro, eu fiquei vários meses sentindo dor, eu fiquei com a minha postura comprometida. Pode pedir dano moral por isso, mas o dano estético, digamos que fica aqui embaixo do meu cinto, né? Um local que só se eu abaixar aqui a calça para ver, enfim, não vai gerar um dano estético. Dano estético geralmente acontece com pessoas que trabalham são modelos ou também se for numa área bem visível. A pessoa tem uma queimadura no rosto, eu tô andando no carro, explode o airbag do carro e eu fiquei com cicatriz no rosto. Aí eu vou ter uma indenização, dano moral, dano material, digamos, o carro explodiu. Então eu tive prejuízo com o meu veículo. Pode ter um dano moral, passei vários dias internado, etc. Isso me causou uma frustração. Eu deixei de ir para a festa de 15 anos da minha irmã, eu deixei de. Enfim, existem vários. O dano moral é muita argumentação e a prova daquele prejuízo, daquelas privações que você teve com o fato. E o dano estético, não, tá aqui, meu rosto ficou com essa deformação, etc. Ok? Então, professor, se o Arthur é modelo e ele, enfim, sofreu um acidente, não por culpa dele, estava no avião e, enfim, teve uma turbulência e caiu uma parte da fuselagem no avião e cortou o rosto dele, tá? O Arthur, que é modelo, perdeu o contrato, não vai mais desfilar no Fashion Week e tal e tal e tal. Isso aí, pessoal, nós temos dano material, que é o lucro cessante, porque o Arthur deixou de lucrar indo, não sei se o nome é modelar, desfilar, sei lá o quê,
no São Paulo Fashion Week ele ia ganhar 30 mil reais por isso. Isso é lucro cessante. E o dano estético, porque ele vai ficar. Ou então, ele vai poder pedir de lucro cessante, ó. O Arthur ganhava 50 mil reais por mês enquanto modelo. Depois dessa cirurgia, ninguém mais quer contratá-lo. Ninguém quer mais contratar. Porque ele ficou com um dano considerável no rosto. E ele era um modelo mais de rosto. Enfim, o mundo da moda ele é bem cruel, vocês sabem, a imagem e tal, não vai ser mais contratado. E ele vai poder pedir a título de danos materiais, lucro cessante, quase que uma indenização vitalícia, né? Tá? Ele vai pedir aí, é uma ação que vai envolver muito dinheiro, ok? Enfim, essa aula, quando eu estou dando ela na sala de aula, eu ensejo muitas perguntas, porque todo mundo pensa de um caso, lembra de um caso, etc. Mas não, quem quiser depois enviar lá uma pergunta por WhatsApp, por e-mail, fique à vontade, tá? Então, além disso, desses conceitos, eu queria também falar para vocês desses conceitos de negligência, imprudência e imperícia. Negligência, como eu coloquei na nota de aula, é a falta de cuidado, né, em relação a uma situação. Então, deixa eu explicar os outros dois conceitos, que vocês vão ver como eles vai ficar mais fácil, ó, por exclusão. Imperícia. Imperícia é a falta de habilidade específica, falta de habilidade técnica. Então, por exemplo, eu sou médico, me formei em medicina, tá? Só que eu não fiz nenhuma especialização. E aí eu faço uma cirurgia plástica. Na verdade, eu não tenho perícia para fazer uma cirurgia plástica, tá bom? Então isso é imperícia. Aí eu causo lá um dano, a pessoa ficou toda deformada, etc. Tá bom? Ok? Ou então eu sou engenheiro, resolvo fazer uma ponte, mas eu não tenho especialização em pontes tal, que é uma especialização específica para quem vai construir esse tipo de ponte. Então, a ponte cai, isso é imperícia, ok? A falta de habilidade técnica para desenvolver uma certa atividade. A imprudência é, por exemplo, você agir sem as precauções, ultrapassar, por exemplo, o limite de velocidade, tá? Aí você ser imprudente, ok? Você, enfim, não tomar os cuidados, né, em relação a uma atitude que deveria ter sido pensado no caso. E a negligência é você não tomar o cuidado. Na verdade, alguns doutrinadores falam que a negligência e a imperícia podem até ser sinônimos. A negligência, por exemplo, é o fato de você viajar e não. Vou dar um exemplo: você não verificar, fazer uma revisão no carro, não verificar os freios, pneus, etc. É você não tomar os cuidados que são normais para uma determinada situação, tá? Você, por exemplo, está num apartamento, vai visitar um apartamento que não tem aquela cerquinha, aquela tela, né, com a criança, e a criança vem a cair do primeiro andar lá e se machuca, você foi negligente. Porque é natural que se você for para um apartamento que não tem a tela, que você não solte a criança em nenhuma hipótese. Na verdade, eu nem iria para um apartamento com minha filha se eu soubesse que não tem aquela tela de proteção, nem iria, ok? Então, isso é negligência, tá? Falta de tomar os cuidados que normalmente se espera de uma determinada situação. Ir para um barco e não levar os coletes à prova salva-vidas, né? Esse tipo de coisa é negligência, tá certo? Isso é para fim de culpa, né? Na responsabilidade civil. Então, eu adiantei esses conceitos, pessoal, para que a gente possa abordar com mais calma as outras questões. Tem também outro conceito que eu vou falar muito, que é a responsabilidade objetiva e subjetiva. Que na responsabilidade objetiva, o autor do fato, o autor da ação, desculpe, ele vai precisar provar um dano, que ele teve um dano, seja um dano material, um dano moral ou um dano estético,
e vai ter que provar o nexo causal entre o dano, né, e aquele fato, aquela conduta. Por exemplo, eu quebrei meu braço e vou processar a UFC. Sim. Por que você vai processar a universidade? Você quebrou o braço, mas tem que provar que esse braço quebrado tem relação com a universidade. Eu estava descendo a escada lá de um prédio da universidade, a escada, enfim, estava molhada, a escada não tem o batente do tamanho que se espera, a escada ela escorrega, ela não tem, enfim, ela não é tecnicamente projetada, enfim, é uma escada que não serve, tá? Do ponto de vista da engenharia. Então, não é só ter o dano, é provar o nexo causal, que eu sofri aquele acidente lá com aquela pessoa que eu estou processando. E na responsabilidade subjetiva, você tem que provar o dano, o nexo causal, e você tem que provar a culpa também, tá bom? As pessoas pensam que a gente sempre tem que provar a culpa. Na verdade, não. Na verdade, se a gente provar, em alguns casos, o dano e o nexo causal, é a pessoa processada que tem que provar que ela não teve a culpa. Tá bom? Em alguns casos, isso é que funciona. Tá? Então, deixa a gente chegar, vai continuar aqui na matéria e vocês vão ver isso com mais calma. Ok? Vamos ver aqui um pouco da evolução da responsabilidade civil. Antigamente, do Estado, né? Antigamente, pessoal, não havia Desculpe, deixa eu subir um pouco mais. Não havia responsabilidade do Estado. Lembra daquela frase, né, que o rei não erra em regimes absolutistas, se eu não pagasse a, os tributos, o rei podia chegar lá, cortar minha mão, pegar minha filha, minha esposa. Era absurdo, né? Se isso acontecesse, nada poderia ser feito contra o Estado. Então, por muitos anos, por muitos séculos, a gente teve a irresponsabilidade pelos atos do Estado, tá bom? Depois, nós tivemos uma evolução, passamos pela responsabilidade da culpa comum. Nesse tipo de responsabilidade, o Estado é responsabilizado se provasse que tanto ele como o seu agente, o seu servidor, o seu guarda, etc., tivessem agido com culpa ou com dolo. E o particular é que tinha que provar essa culpa. Tá bom? Foi uma evolução, já começou o Estado a ser responsabilizado, mas tinha que provar que tanto o Estado quanto o seu agente estavam com culpa. Por exemplo, eu provei que foi uma ordem do rei para matar a pessoa e ela não cometeu o crime, e quem matou foi o guarda. Aí eu provei a culpa do guarda e provei a culpa do Estado. Vocês tinham que provar a culpa dos dois. Isso é uma coisa bem antiga, de início da responsabilidade civil, tá bom? Depois a gente passou por uma evolução para essa responsabilidade por culpa administrativa ou culpa anônima, tá? Que ela ainda existe, como professor. Ah, só um segundo, estou alterando aqui a forma. Não deu certo. Mas nesse tipo de responsabilidade, você tem que provar a falha do serviço público, tá? Você nem precisa provar a culpa de um agente público, você tem que provar a falha do serviço público. E além disso, subsiste esse tipo de responsabilidade no Brasil, tá bom? Essa falha pode ser também a ausência do serviço público. Por exemplo, no caso de saúde, né? Eu levei um tiro e passei 8 horas no hospital, lá na fila, no corredor, para ser atendido. Tá? Se eu provar com os prontuários, que é um dever pela legislação do SUS, que eu passei 8 horas esperando ser atendido, e foi feita uma perícia mostrando que se eu tivesse sido atendido em 1, 2 horas, eu não teria tido problemas com o meu braço, aí eu posso mostrar que houve uma omissão, né, do Estado no atendimento,
tá bom? E isso trouxe como consequência eu perder o movimento do meu braço. Eu estou levantando meu braço até uma altura tal. Eu conseguia levantar completamente o braço e agora não. Estou levantando só um pouco. Tive um dano aí, tá certo? Não é estético, tá? Porque ainda estou com o braço, mas é um dano moral, ok? E esse dano moral também pode ser um dano material, tá? A depender do meu tipo de profissão. Se eu sou jogador de vôlei, tá? Se eu sou atleta, que preciso do braço, tá bom? Se eu sou trabalhador que, enfim, ok? Até professor, né, que escreve com o braço tal, aí vai ter reduzido a sua capacidade de trabalho, tá bom? Então, tudo isso, as danos eu já expliquei para vocês, o caso concreto é que vai determinar a forma pelo qual você vai ser indenizado. Mas o que eu queria falar para vocês é que houve a evolução da responsabilidade civil e, em alguns casos, você vai precisar provar culpa do Estado, tá bom? Toda a culpa ela vai ocorrer quando o Estado for omisso, quando ele presta um serviço de modo e você tem que mostrar falha, não está sendo prestado o serviço quando ele oferecia. A gente vai ver isso com a então isso é subjetivo. Tem que provar a culpa, tá? Ok? A gente vai dar mais exemplos na frente. Risco administrativo. A teoria do risco administrativo, pessoal, como se fosse a espécie regra geral no Brasil, tá? No Brasil, a Constituição Federal, artigo 37, parágrafo 4º, vai colocar que, deixa eu ver se eu coloquei aqui a redação dele, não, parágrafo 6º, né? Ó, diz aqui a Constituição, deixa eu ler para vocês. É porque deu um delayzinho aqui na tela. Mas coloca aqui, ó, 37, parágrafo 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas privadas prestadoras de serviço público, tá? Por exemplo, a Enel, concessionária de energia, de água, de transporte, etc., responderão pelos danos que seus agentes nesta qualidade causarem a terceiros, assegurados o direito de regresso contra responsáveis no caso de dolo ou culpa, tá bom? Na verdade, não é esse dispositivo. Deixa eu colocar aqui para vocês só um segundo. Só um segundinho. Vou ver se eu consigo espelhar aqui na tela para vocês. Enfim, não era esse dispositivo que eu queria colocar para vocês. Nós, voltando, deixa eu colocar aqui no. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então, a teoria do risco administrativo, deixa eu ler aqui com vocês. A atuação, o ato comissivo, né, estatal que cause dano ao particular, faz nascer para a administração a obrigação de indenizar, independentemente da existência de falta, omissão ou culpa de determinado agente público. Ou seja, basta que exista o dano para que dele ocorra a responsabilidade. Ou seja, é necessário tão somente o dano do nexo causal. É uma diferenciação. A responsabilidade pela teoria do risco administrativo, ela tem que ter uma ação do Estado. Por exemplo, um policial atira, é uma ação.
Um carro do Estado bate no meu, é uma ação. Tá? Outra coisa é uma omissão. O médico não me operou, eu não tive atendimento, tá? Aí se for uma omissão, é a teoria da culpa administrativa, é anterior. Aí se pela omissão, você tem que provar a culpa. Pela ação, não. Pela ação, nesse caso, você vai provar tão somente o dano e o nexo causal, tá? Geralmente, pessoal, nos processos a gente consegue a prova da culpa, mesmo que seja um processo que envolva responsabilidade objetiva. Por exemplo, se eu levei um tiro de policial federal, tá? Tava tendo uma perseguição da Polícia Federal e eu tava lá sentado no restaurante e o cara, o bandido entra no restaurante, a polícia entra atirando, enfim. Eu tenho as gravações do restaurante, eu tenho um depoimento de testemunha, eu junto tudo isso no processo para mostrar que eu tenho um laudo para mostrar que a bala da pistola do policial rodoviário federal, etc. Então, eu tenho a prova da responsabilidade do Estado, da culpa do Estado. Mas nesse tipo de processo, basta que eu prove o dano e o nexo causal. Eu não preciso provar a culpa, é o Estado que vai ter que provar, não. Ele levou o tiro, mas não fui eu que dei o tiro. Está aqui o laudo dizendo, ó, se foi culpa exclusiva foi um fato de terceiro, o tiro quem deu foi um bandido, enfim, que não existiu o fato, que não levei o tiro, ele vai ter que alegar alguma coisa para excluir a responsabilidade dele, tá bom? Eu só preciso causar, ok? Eu coloquei aí embaixo as excludentes da responsabilidade, né? Quais são? Culpa exclusiva da vítima, como, por exemplo, policial rodoviário. Ah, mas eu, na Blitz, ele vai me revistar, eu revido de que ele não pode me revistar, tem que tomar a arma dele e naquela briga eu levo um tiro. A culpa de ter levado o tiro foi minha, tá? Eu tô lá me virando com ele, a pistola dispara, a culpa foi da vítima. A culpa não foi do policial, tá bom? Ou então, por exemplo, eu quero processar o Estado dizendo que eu entrei numa rua e ela alagou, tá? E o meu carro foi levado. Na verdade, isso é caso fortuito e força maior, é fenômeno da natureza. Mas se eu, no fato, confessar que ó, o viaduto estava cheio d'água e eu fui passar, a culpa foi exclusivamente minha. Viaduto não, desculpe, o túnel, tá? Então, como é que eu vou entrar num túnel que ele está coberto de água? Eu não posso entrar no túnel. Ah, mas o Estado tem que planejar melhor. A culpa foi exclusivamente sua, tá bom? Você não pode entrar num túnel se ele tem muita água dentro, tá certo? Aí isso é culpa exclusiva da vítima. O Estado pode. Ou então eu sou atropelado. Eu atravesso uma rodovia e sou atropelado embaixo lá da passarela. Culpa exclusiva da vítima. O Estado vai provar a responsabilidade, que ele não tem culpa, que a culpa foi, no caso, o fato foi provocado por aquela pessoa, pelo agente, tá bom? Pelo cidadão que está processando, que o está processando, tá? Se houver culpa recíproca, vai ter uma mitigação dos efeitos, né? Por exemplo, enfim, o caso de eu levar um tiro, né? Se eu. Enfim, vai dependendo muito da circunstância, tá certo? Eu furtei um equipamento e saio correndo com o equipamento, tá bom? Então eu tive culpa porque eu furtei, mas a polícia teve também culpa porque ele não me perseguiu e ele deu um tiro nas minhas costas. Tá? Quando o policial que atirou, ele era perito em tiro, ele poderia ter atirado na minha perna, ele poderia ter me perseguido, tá bom? Então houve uma culpa recíproca, ok? Não vou entrar nessa discussão ideológica, não. O bandido tem que atirar, tem que matar, não vou entrar nessas questões aqui na aula. O que mais? Esse artigo 37, parágrafo 6º, não se aplica às empresas públicas e sociedade de economia mista, ou seja, que exploram
atividade econômica. Tais entidades estão sujeitas às mesmas normas de responsabilidade civil previstas às pessoas jurídicas em geral, ou seja, a responsabilidade civil subjetiva, tá bom? Então, por exemplo, se eu, enfim, um carro da Petrobras colide com o meu, eu tenho que provar o dano, tenho que provar o nexo causal e tenho que provar a culpa lá, lá da Petrobras. Então, eu tenho que mostrar aquele laudo, né, da perícia, demonstrando, ó, o acidente foi causado pelo veículo tal, de placa tal, que invadiu a preferencial, etc. Tá certo? Então tem que provar a culpa. Professor, no caso das Pois pessoas não? que morreram em Manaus por falta de oxigênio, as famílias podem processar o Estado por irresponsabilidade? Sim, aí nesse caso, você acha que se aplica qual teoria? A teoria do risco administrativo ou a teoria da culpa administrativa? Eu acho que dá culpa. Isso mesmo. Toda vida que houver omissão, utiliza a teoria da culpa administrativa, ou seja, você tem que provar o dano ex-causal e a culpa. Você tem que mostrar que houve uma omissão do Estado. Como é que você vai processar, provar a omissão do Estado? Prontuário médico, sobretudo. Tá? Ó, meu pai chegou aqui meio-dia, tá aqui uma declaração do médico que ele tinha que ter oxigênio, tomar oxigênio, e é fato de conhecimento público que não tem oxigênio na unidade hospitalar. Tá bom? Ou por testemunha, ou enfim. Aí tem que provar a culpa, tá bom? Vamos baixar aqui. Observação: há situações que, mesmo diante de uma omissão, o Estado responde objetivamente. Por exemplo, há casos em que o Estado ele fica naquela posição de garante, né? Quando ele está na custódia das pessoas. Então, presos ou criança em escola pública. Nesse caso, se houver uma falha de segurança, a responsabilidade aí é objetiva, não é subjetiva. Você não precisa provar que a culpa da briga de um preso com o outro é o Estado que tem que provar que foi um preso que brigou com o outro. Eu, como familiar do preso, vou entrar com a ação de danos morais pela morte do meu familiar e pedir lá a minha indenização, tá? Cabe ao Estado, eu vou provar o dano moral, né? E o fato, olha, ele morreu no Instituto Penitenciário tal. Agora, a culpa, cabe ao Estado provar a culpa exclusiva da vítima, ele se suicidou, enfim, tá certo? Mas nesse caso, a responsabilidade aqui é objetiva, porque quando ele está sob a custódia do Estado, cabe a ele manter essa custódia com segurança. Crianças que estão em escolas públicas, então qualquer questão de segurança, tá? Ou, enfim, de presos. Coloquei uma observação aí. Não existe a obrigação do Estado de indenizar a vítima de disparo de arma de fogo utilizada por policial durante período de folga, mesmo sendo a arma pertencente à corporação, tá? Nesse caso, por exemplo, vocês sabem que é muito comum os policiais eles fazerem uma espécie de bico, né? Porque a escala da polícia é meio que trabalha um dia, folga dois, mais ou menos assim, né? Trabalha 12, folga 36, 20, no 48, eu não sei. O trabalho um dia, folga três, algo mais ou menos assim, né? Então, nesse período que ele está de folga, é muito comum, pessoal, os policiais trabalharem em algum lugar, tá? Então, nesse caso, se você leva um tiro desses policiais que estão à paisanas trabalhando numa loja de salão de beleza e tal, você não vai poder processar o Estado, tá bom? Porque não é o Estado que está trabalhando ali, é um particular que está fazendo um bico, tá bom? É a mesma coisa, o professor Felipe está dando aula particular, tá certo? E está dando aula particular, ele comete dá um dano material, dano moral contra um aluno. Na verdade, aí não é a universidade que está agindo, é o professor, é Felipe Braga Albuquerque, tá bom?
ok? Na verdade, eu nem posso, né? Mas se eu tivesse dando aula e tal, e eu cometo um dano, tá bom? Outra coisa é eu estar lá, a Vitória manda uma mensagem para mim e eu, professor, eu vou fazer um concurso amanhã e eu tô com uma dúvida aqui de direito administrativo. Qual é? Não, eu queria saber se a responsabilidade do Estado é objetiva, é subjetiva nessa situação, eu respondo para ela por escrito. Aí quando eu vejo cai uma pergunta na prova e tá errado, eu explico errado para ela e ela não passou por causa dessa questão. Já pensou, né? Aí, enfim, eu estou agindo enquanto professor da Universidade Federal de Ceará. Vai lá processar a universidade, tá bom? Falha do serviço público. Na verdade, foi uma falha, mas foi um agir do Estado, né? Eu estava agindo, tá bom? Responsabilidade objetiva, ok? E temos também, pessoal, a teoria do risco integral, que é só uma hipótese doutrinária, ela não existe, né? Na verdade, ela não admite exclusão de responsabilidade. E a gente sabe que pode o Estado excluir a sua responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior. Por exemplo, o que é caso fortuito ou força maior? Caso da pandemia, né? É um fenômeno imprevisível, um tsunami, um raio, esse tipo de coisa, o Estado não é obrigado a responder. Se eu estou andando na rua e vem uma chuva de granizo, e eu levo uma pedra de gelo na cabeça, não cabe ao Estado ser responsabilizado por isso. Ou então uma enchente, tá? O Estado não vai ser responsabilizado, tá bom? Então, caso algo que era imprevisível, tá bom? Enseja a exclusão da responsabilidade, ok? Outro detalhe que eu coloquei para vocês, que a ação de reparação de dano, você vai ajuizar a ação contra a administração pública e não contra o agente causador do dano. Você vai entrar com a ação contra a pessoa jurídica, pessoal. Então, por exemplo, se o professor Felipe Braga, professor do Departamento de Direito Público da Universidade Federal de Ceará, comete o dano, lembra o caso que eu falei da Vitória? Lá eu agredi ela com palavras e tal. Ela não vai processar o departamento, ela não vai processar o professor Felipe Braga. Do ponto de vista da responsabilidade civil, pessoal. Uma coisa é responsabilidade civil, outra coisa é administrativa, outra coisa é penal. Estou falando aqui de responsabilidade civil. Nessa ação da Vitória, ela vai processar a Universidade Federal do Ceará, que é a pessoa jurídica que eu sou vinculado. Tá bom? Se eu fosse professor da Escola Estadual João da Silva, a Vitória iria processar quem? Iria processar o Estado do Ceará. Tá bom? Então tem que ver a pessoa jurídica a qual está vinculado o agente público. Tá certo? Você não processa o agente, do ponto de vista civil. Já do ponto de vista penal, aí sim, a Vitória vai denunciar o meu nome lá na delegacia, o Ministério Público vai entrar com ação penal, ou ela, a depender se é uma ação penal pública ou privada, e por aí vai. Tá certo? Não esqueçam disso. Coloquei também o prazo para você entrar com a ação, é de 5 anos, tá? Você não pode, depois de vários anos, processar o Estado, tá? Vai ocorrer aí a prescrição. Você perde o direito de entrar com a ação, ok? Ação regressiva contra o agente causador do dano. Se eu causei aquele dano contra a Vitória, eu disse que a Vitória furtou o meu celular na aula. A Vitória até faltou nesse dia que eu venho a comunicar isso. Ó, pessoal, na última aula, lembra daquela aluna Vitória? Pois é, ela chegou e pegou o meu celular, etc e tal, tô muito aborrecido, nunca esperei que ela pudesse fazer isso e tal e tal e tal. Vamos lá. Nesse caso, e a Vitória prova que ela nem foi para a aula, né? E que, na verdade, olha, o celular do professor tá ali, ele não teve o celular furtado, ou, enfim, ela consegue provar que ela, na verdade, eu estava delirando ali, estava querendo era, sei lá, denegrir a imagem da Vitória porque eu não gostava dela, digamos. Vamos inventar aqui um contexto. Aí a Vitória processa a universidade, ela ganha lá 30 mil reais de danos morais. Depois, pessoal, a UFC, se ela provar que eu agi com culpa, tá bom?
ela vai entrar com a ação regressiva. Ela vai processar o professor Felipe Braga, tá bom? Então, nesse caso, a ação da vitória contra a universidade, e depois a universidade entra com outro processo contra o professor Felipe Braga, porque ela teve um prejuízo de 30 mil reais e a culpa foi do agente, tá certo? Agora, se não ficar provada a minha culpa, pessoal, aí eu não vou poder ser responsabilizado. Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Eu sou motorista da universidade, tá bom? E eu estou voltando, eu fui levar o reitor para uma colação de uma festa de formatura ou para colação de grau lá na reitoria, e eu estou voltando à noite e uma pessoa passou no sinal vermelho e eu venho a colidir com aquela pessoa. De quem foi a culpa? A culpa foi da pessoa que passou no sinal vermelho. Só que ninguém, não tinha testemunha, não tinha câmera, tá certo? Não tinha câmera. Aquele cidadão que estava no carro, se ele for processar a universidade, o que é que ele vai precisar provar? O dano, vai provar, e o nexo causal, vai provar que aquele dano foi em relação da colisão com o carro. Nesse caso, ele precisa provar a culpa? Não, ele vai ganhar o processo. Eu não vou conseguir provar que a culpa foi dele, que não tem testemunha, tá bom? O reitor, que eu estava carregando, ele estava no banco de trás, ele não estava olhando para o sinal. Eu, é a minha palavra contra a outra pessoa, tá bom? Nesse caso, se essa pessoa provar, entrar com a ação, ela vai mostrar o dano e o nexo causal, não vai mostrar a minha culpa, mas tendo a prova do dano e nexo causal, julgo procedente a ação de danos morais, ou de danos, desculpa, de danos materiais de João contra a Universidade Federal do Ceará. Só que a Universidade Federal do Ceará, quando for entrar com a ação contra mim, que sou motorista, ela não vai provar minha culpa também. Então ela nem pode me processar, porque eu não tive culpa, a culpa não foi provada no processo. Entendeu? Então, nessas ações regressivas do Estado contra o seu agente, elas só podem existir se for provada a culpa do agente. Tá bom? Aí eu coloquei só uma observação, não é legítima a responsabilidade solidária do servidor que edita um parecer jurídico de natureza meramente opinativa. Tá? Então, se eu der um parecer sugerindo isso, isso, o servidor não vai estar sujeito à responsabilidade. Ok? Responsabilidade, a gente tem que dar um del aqui, né? Civil por atos jurisdicionais e legislativos. Pessoal, se uma lei for publicada, você vai poder entrar com ação de danos morais contra aquela lei? Em regra, não, né, pessoal? A lei é fruto do processo legislativo feito pelos representantes do povo, todo mundo está obrigado a cumprir com a lei, tá bom? Ah, uma lei que obriga a vacinação, uma lei. Você não pode entrar com a ação de danos morais contra essa lei, tá bom? Agora, existem leis, pessoal, que são leis de efeitos concretos. Por exemplo, eu dei para a Ford, eu, Estado de Ceará e governador do Estado de Ceará, dei para a Ford uma, uma isenção de ICMS, de imposto estadual, por 20 anos, para que ela monte uma montadora aqui no estado e gere emprego, etc, etc. Tá bom? Então, digamos que essa isenção foi dada em 2020, por 20 anos. Aí, em 2021, vem um novo governador, porque o governador anterior faleceu, abdicou do cargo, etc. Aí, o novo governador, e essa isenção, pessoal, tinha sido aprovada pela Assembleia Legislativa por lei, tá? Por lei, lei tal, autoriza a isenção para Ford pelo período de 20 anos, tá certo? Volto já para o exemplo do motorista. Aí, no caso, se aí a Ford vem lá para o estado do Ceará, monta uma montadora, gasta 200 milhões de reais, enfim. Aí, depois de um ano, vem um novo governador, ó, vamos fazer outro projeto de lei para tirar essa isenção. Então, a gente precisa de tributo e tal e tal. Aí faz uma nova lei cancelando a isenção. Essa lei, pessoal, cancelando a isenção,
você pode entrar com ação, porque você só trouxe a montadora para cá por causa da isenção. Entenderam? Então, só nesses casos de lei específica para uma situação concreta que caberia uma ação de danos, de danos materiais, etc. Uma ação, uma responsabilidade civil. Ok? Tem uma pergunta aqui do Marcos. Professor, nesse exemplo do motorista, se ele for demitido pela UFC por conta desse acidente, mesmo que ela não tenha como provar a culpa, ele pode processar a UFC? Deve, né? Na verdade, ele nem poderia ser demitido, porque a demissão, se não tem a prova da culpa, né? É uma pena de um processo administrativo disciplinar, mas quando tem a prova da culpa. Se não tem a prova da culpa e vier a demissão, é absurdo isso aí. Tá bom? Isso, infelizmente, esse tipo de absurdo existe no poder público. Tá bom? Então, às vezes acontece e aí cabe o Poder Judiciário rever essas questões e anular essas demissões, tá bom? E responsabilidade por atos judiciais, pessoal. A priori, se o juiz erra no processo, você pode entrar com recurso. Então, num primeiro momento, não cabe você processar o Estado por erro da prestação jurisdicional, tá bom? Agora, existe uma teoria que prevê, por exemplo, erro judiciário na esfera penal, a pessoa que fica preso além do tempo fixado na sentença. Isso é muito comum, muito comum. Ah, era, né? Hoje em dia, com a informatização, as coisas estão bem mais organizadas. Mas eu, quando fui estagiário de direito, há sei lá quantos anos atrás, em 98, há mais de 20 anos, né? 98, 99, quando era estagiário, eu atuei muito em presídio. Com a Defensoria Pública, fazia uns mutirões. Muito não, era uma vez por semana, eu passei mais de um ano fazendo isso. Ia no presídio e tal, atendia lá os presos, e eu pegava vários formulários de pessoas que já tinham cumprido a pena e estavam lá ainda. Porque a unidade prisional não tinha um controle, tinha sido feito meio que já, o nome não é revolta, né? Dentro do presídio, e eles desorganizaram lá o material. E, enfim, a gente resgatando os processos, pegando o nome, entrando nos processos no Poder Judiciário, já verificava que algumas pessoas tinham cumprido a pena. Estavam lá, já tinham passado o prazo, né? Então, cabe você processar o Estado por essa falha aí do Poder Judiciário, que é o Poder Judiciário que administra o cumprimento da pena, tá bom? Então, isso acontece. E a morosidade da prestação jurisdicional. Poxa, se já demora um processo, eu vou processar o Estado pela demora no processo, vai entrar com outro processo porque o outro demorou. Há alguns casos que isso pode acontecer, mas é uma exceção da exceção, tá bom? Então, em regra, você não processa o Poder Judiciário, você entra com recurso, se ele errar, etc. Mas há algumas hipóteses que elas não podem ser toleradas, ok? Só um segundo.